A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber mais uma vez aqui nos estúdios de Joseph Ratzinger, é o meu grande amigo, o professor Orlando Navarro. Tudo bem, Orlando? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol. Graças a Deus, tudo bem. As coisas só estão melhorando a cada dia que passa. Graças a Deus, né? E quem está também aqui conosco é a Maria Carolina Raimann. Seja bem-vinda mais uma vez, querida. Obrigada, Rodrigo. Um grande abraço aos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora. E eu preciso fazer um parênteses aqui, né, na minha fala de saudação e falar do professor Orlando, que é dono da Rádio Navegantina, né? E é uma pessoa que e é uma pessoa que a gente gosta de graça. Sabe aquelas pessoas que a gente gosta assim de graça? Obrigado, Carol. É um cara muito bacana, de fato, né? Gostaria de deixar registrado aqui, né? Não conheço os outros das outras rádios, né? Mas o Orlando é realmente uma pessoa assim muito, muito importante assim na nossa história dos Cooperadores da Verdade. Eu que agradeço esse carinho todo e já estamos há um ano, né, Rodrigo? Isso, um ano transmitindo o programa e vamos ficar muitos anos ainda, se Deus quiser. E o Orlando, ele já nos acompanhava lá no programa Paz e Bem, exatamente, da Rádio FM, né? Quando era na Rádio Conceição, né, Rodrigo? Você passava o programa na terça-feira e na quinta-feira a gente retransmitia na Navegantina. Isso aí, exatamente. Verdade. E até hoje a fidelidade do dia da semana continua na quinta-feira. Na quinta-feira, mas o Rodrigo, nem falei isso com você antes de começar a gravar o programa, mas existe um projeto aí na Rádio Navegantina, mudar um pouquinho a plástica da rádio e colocar um programa também diário. Legal. Bacana. Já tenho vários programas teus gravados. Eu tenho na minha caderneta. Não, isso gravadinho. me impressionou, Rodrigo. Deixa eu te dizer, Raimann, que coisa fantástica. O professor Orlando tirou uma caderneta de dentro da pasta dele, gente, e tem todos os programas anotados coisa que nem a gente tem, né, Rodrigo? Nós não temos no virtual, ali no computador. E eu sou muito a moda antiga, né? Eu acho o máximo essa coisa de cadernetinha. Tudo cadernetinha, anotadinho, o dia, tudo certinho. Excelente. E a ideia nossa da rádio é transmitir o programa diariamente. Muito legal. Vai dar certo, se Deus quiser. Que Deus seja louvado. Amém. Que bom. Né? E para quem não lembra, então, o professor Orlando esteve aqui conosco no episódio número 4 desta segunda temporada, e aí ele não vai me deixar mentir, porque ele tem tudo anotado ali, né? E participando aqui com a gente, né? Foi uma alegria muito grande naquele dia, nós temos a presença do Orlando, e que agora, né, podemos contar com a sua participação aqui novamente. Parece que é sempre nas férias, né, Orlando? É sempre nas férias. Sempre nas férias, porque essa correria, né, é o que permite a gente possa fazer nas férias. E você que está nos ouvindo, se ainda não ouviu o programa com o professor Orlando, imperdível. Acesse lá o nosso site e ouça cooperadoresdaverdade.com. Naquela ocasião, nós falamos sobre a necessidade de reconhecermos os nossos pecados. Sobre os segredos de Deus e sobre interpretações meramente humanas. E a treta do dia ficou por conta do segredo de confissão. E qual será a treta de hoje, hein, Raimann? Hoje vai ter treta da boa por aqui, hein, gente? Mas nós queremos lembrar que este programa é transmitido todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Eclésia, no site deidemarsantos.com.br. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Essa eu conheço. E todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.castre.fm. E todos os sábados, às 18 horas, pela web rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. E de segunda a sexta, às 21 horas, pela Rádio Princesa das Matas, 1560 AM. Também pela internet, no site valeagora.web.com.br. Com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão sucateados,
nós estamos fazendo uma vaquinha. Isso mesmo, a vaca ainda não foi pro brejo, hein? Ela ainda tá lá, firme e forte, né? Basta você entrar no nosso site, cooperadoresdaverdade.com, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. E agora também já é possível ser sócio do Clube do Ouvinte. Isso aí, basta entrar no site apoia.se, apoia-se, né? /Cooperadores da Verdade. E ao se tornar sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Apoiando os Cooperadores da Verdade, com R$5 por mês, você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp. Olha só que legal, grupo exclusivo hein? e muito legal, muito divertido, animado, né? Ele é muito edificante, sempre trocamos muitas ideias, né? E lá nós temos em primeira mão, uma coisa que eu acho muito legal são os erros de gravação, né? Muito Quando a gente acaba errando, a gente bota lá no grupo do WhatsApp e isso contribuindo com R$5, você já tem direito a participar desse grupo. E R$5 não é nada, né, gente? Pois então. R$5 né? por mês é o dinheiro da coxinha depois da missa, né? E aí, com R$15, se você puder contribuir com o nosso programa, com R$15 por mês, além do grupo no WhatsApp, você ainda recebe uma newsletter mensal. Isso, um texto que a gente envia por e-mail para você, com exclusividade, um texto de espiritualidade, muito bacana. O tema desse mês foi muito legal, né? A questão ali do como nossos pais, né? Das nossas atitudes, de como a gente acaba imitando os pais, como é importante o exemplo para a nossa vida, o exemplo que a gente dá para as pessoas, para os nossos filhos, né? E a partir de R$20, olha só, além do grupo no WhatsApp e também de receber a newsletter mensal, né? Você tem um programa especial todos os meses, ou seja, nós vamos gravar um programa só para você que é nosso apoiador. Já pensou? Já pensou? E a partir de R$30, então, né, quem puder, né, ter esse coração, poder nos ajudar generosamente, além disso tudo, você ainda vai concorrer a sorteios de brindes incríveis. Lembrando que nós vamos começar a sortear depois que tivermos no mínimo 10 pessoas dentro dessa categoria dos R$30. Não tem uma pessoa só ela que ganha todo mês. Só ela que vai ganhar todo mês, Aí não tem graça. Sem sentido, né? Mas nós prometemos aqui para vocês que são brindes muito bacanas mesmo, assim, edificantes para a sua espiritualidade. Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador e apoie a nossa obra. apoia.se/Cooperadores da Verdade. Muito bem, e também tem como você depositar qualquer valor em nossa conta na Caixa Econômica Federal. Banco é Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta corrente, né? 10610, dígito 1. CPF 020 034 769-11. Deus abençoe você. E em nosso momento de oração de hoje, eu quero colocar, além de todas as intenções, né, que já estão nos nossos corações, nós vamos rezar, continuar rezando por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online, por todos os sócios do Clube do Ouvinte e por todas aquelas pessoas também que ainda vão nos ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e por minha esposa, a lindíssima Maria Carolina. E esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. Hoje, no caso, o Orlando, o professor de geografia mais opressor de Navega City, hein? Olha, vão acreditar. O programa é transmitido por 5 web rádios, como nós falamos lá no início. E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? Porque o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem aqui para nós. E como faz para mandar uma mensagem, Orlando? Olha, pode ser lá na página do Facebook, facebook.com/os Cooperadores da Verdade ou no e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com e assim poderemos divulgar o dia e horário da transmissão. E em nossa página no Twitter, se você não conhece ainda, né, você pode deixar lá a sua sugestão ou crítica e também o seu pedido de oração, que nós vamos anotar o seu pedido de oração para colocar não só aqui no programa, mas em todos os momentos de oração que nós fazemos em família. O nosso endereço é @coop_verdade. E o programa também está disponível nas principais plataformas de podcast, no iOS, para quem usa os telefones da Apple, também em Android, Windows Phone e etc. Graças ao meu afilhado Peter, que manja dos paranauês. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos padres. Este estudo também é conhecido como patrística. Os padres da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos e importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da igreja são classificados entre os séculos II e VII. No último programa, nós falamos de Prudêncio. A Vida dos Santos. Orlando, quem foi o padre da igreja escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi São João Cassiano. Conta pro povo aí, Carol, um pouquinho sobre a vida dele. Então, vamos lá. São João Cassiano foi um teólogo cristão do período patrístico, monge de Marsella, na atual França. Foi o principal teólogo da controvérsia semipelagiana e fundador do monasticismo ocidental. Reconhecido como um monge cítico e um dos padres do deserto. Nasceu aproximadamente no ano de 360, possivelmente no Império Romano do Oriente, na Sítia Menor, atualmente Romênia. Ainda jovem, ingressou no mosteiro de Belém, na Palestina. Depois ele viajou pelo Egito, visitando vários mosteiros. Num deles, em Constantinopla, foi consagrado diácono por João Crisóstomo, o patriarca de Constantinopla. Do qual nós já falamos aqui, né? Já falamos, muito legal a vida de São João Crisóstomo, de quem se tornou grande amigo. Quando Crisóstomo foi exilado, no ano de 404, João Cassiano foi enviado a Roma para pleitear sua causa diante do Papa Inocêncio I. Posteriormente, Cassiano fundou seu próprio mosteiro no ano de 410, no estilo egípcio, perto de Marsella, na França. Conhecido como Abadia de São Vítor, que foi um dos primeiros mosteiros masculinos, e o de São Salvador, feminino, ambos servindo de modelo para o desenvolvimento do período monástico ocidental. Ele é considerado o fundador do monasticismo ocidental. Que bacana, hein? No mosteiro de Marsella, estudaram vários teólogos relativamente brilhantes. Dentre eles se destacam Vicente de Lérins e Fausto de Ries. E o local se transformou no principal foco de oposição à teoria monergística, defendida por Agostinho. Os três juntos formaram a base de oposição, especialmente contra a crença na predestinação divina sustentada por Agostinho e seus seguidores. João Cassiano morreu no ano de 435. Os seus restos mortais estão na abadia do mosteiro de São Vítor, em Marsella, na França. São João Cassiano, rogai por nós. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus.
o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. E Ele Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Diz hoje o Senhor a Nicodemos, um fariseu de reta intenção, mas ainda sem a coragem suficiente para professar sua fé na divindade de Cristo. Mas como pergunta a ele: pode alguém nascer de novo se já é velho? O Senhor lhe responde, não apenas mencionando a regeneração espiritual que o batismo opera em nós, mas também indicando a necessidade da graça do Espírito Santo, sem o qual não há vida nem santidade. O reino de Deus, com efeito, é de natureza espiritual. Por isso, a condição prévia para que nele possamos entrar é um novo, é celeste, do alto, que nos faça participantes da natureza do próprio Deus, que é Espírito. Nicodemos não tinha coragem suficiente para professar a sua fé em Cristo. Olha aí que interessante, né? Quantos de nós, nos nossos dias, na nossa sociedade, ainda não hoje, tem né? coragem suficiente para professar a sua fé em Cristo? Sente-se até envergonhado da sua fé. Quando no seu trabalho ou numa roda de amigos, alguém fala de Jesus, vira motivo de chacota, né? E aí tu se sente envergonhado da sua fé. Não tem coragem de erguer a sua voz e dizer: não, ei, para, não vai falar mal de Jesus, não. Não vai falar mal da minha fé, não vai falar mal da minha igreja. Né? De defender, de argumentar. Aqui no Brasil nós temos um grande problema, que diz assim que política não se discute, que religião não se discute. Bom, gente, se a gente não discute política, nós vamos ser governados sempre por aqueles que discutem política, né? E, infelizmente, são os maus. Né? Se a gente não discute religião, a gente vai ser dominado por aqueles que discutem religião. E olha o islamismo chegando aí. Né? Olha os estragos que o islamismo já fez na Europa. E está vindo para a América. Né? Então a gente tem que discutir religião, a gente tem que discutir política, sim. A gente tem que estar por dentro e, principalmente, defender aquilo que a gente acredita. Né? Quando numa questão de política as pessoas estão aí se degladiando entre esquerda e direita, né? Eu digo claramente, não, eu não voto nem no fulano, nem no Beltrano, eu sou monarquista, vivo rei. Né? E não tenho vergonha nenhuma de dizer que é essa a minha posição política. Né? Como também na questão da fé. Outro dia no meu trabalho, eu escutava as pessoas falando sobre signos. Qual é o seu signo? Ah, meu signo é tal. Ah, mas eu já não sabia que era o seu signo, porque as suas características, blá, 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 blá. Gente, quanta bobagem. Eu tava só esperando a hora que alguém ia perguntar pra mim. Você tá de prontidão, né? Tava prontinho. Tava esperando. Mas não aconteceu. Essa treta não rolou. Como eu te conheço, eu sei que você tava esperando. Eu tava pensando em responder assim, meu signo é dinossauro. A pessoa ia dizer, vai que tem. A pessoa ia dizer, não, mas esse signo não existe. E os outros também não. Né? Os outros também não existem. Né? Então, assim, o signo é sinal. Né? Não é que o Padre Quevedo iria falar? Isso não existe. Né?
signo é um sinal, é uma marca. Qual é a tua marca? Qual é o teu sinal? É o batismo no Cristo. Né? Esse é o teu signo. E você não pode se envergonhar disso. Tá? Nós nascemos de novo ao sermos batizados. Quantos de nós fomos batizados criança já? Né? Recebemos o dom do Espírito Santo desde pequenininhos, né? Desde a mais tenra idade, para acompanhar toda a nossa caminhada. Só que muitas vezes a gente vai deixando esse Espírito Santo esfriando, esfriando, esfriando. Por quê? Por causa do nosso pecado. Então sempre é a hora de você pedir novamente: Jesus, envia o teu Espírito Santo. Enche-me com o teu Espírito Santo, renova-me, faz-me uma nova criatura. Isso é nascer de novo, é deixar o homem velho para trás, a mulher velha para trás, para ter atitude de cristão, atitude de batizado. E lembrando que Jesus, ele fica à porta e bate, né? E se a gente não pedir o Espírito Santo não vem. Não vai vir. Né? Não é assim, então nós temos que realmente pedir. E o Espírito Santo sopra onde e como quer. Né? Mas ele deseja sempre fazer chegar à intimidade do nosso coração. Mesmo endurecido, né? As suas constantes inspirações fazem com que nos abramos à sua ação, à moção de sua graça santificante. Temos, pois, de tornar-nos verdadeiramente dóceis ao verbo que ele, como que sussurra em nossa alma. Peçamos hoje a Deus, Pai amantíssimo, que nos cure de nossa surdez e nos faça ouvir, enfim, a voz de seu Espírito, que quer despertar-nos do sono do pecado e da indolência e despojar-nos de uma vez por todas das obras das trevas. Olha só, que forte isso, né? E outra coisa que eu acho interessantíssima, né? Porque às vezes em debates assim, alguns protestantes dizem: mas como que você afirma que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira? Como que você pode afirmar que na Igreja Católica é a única igreja que acontece milagres? O Espírito sopra onde quer. Que isso está na Bíblia, né? Sim. O Espírito sopra onde quer. Então ele pode soprar nas igrejas evangélicas. Ele pode... Sim, pode. Mas ele não quer. Essa é a diferença. Sopra onde quer. Ele quer soprar só na Igreja Católica, meu amigo. E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do reverendíssimo Padre Paulo Ricardo, o nosso mestre em opressão. E se você ainda não é aluno do Padre Paulo Ricardo, corre lá e se inscreve no site. Tem muito conteúdo de formação importantíssimo para quem ama a Igreja Católica. padrepauloricardo.org. Nós somos os Cooperadores da Verdade. E se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. E também, como parte desse apostolado, nós temos vídeos em nosso canal no YouTube, youtube.com/Heimann. E você não pode perder em nosso canal no YouTube o quadro em que eu e meu marido, treteiro, falamos sobre muitos temas polêmicos. Apenas mais um casal. Um tanto quanto tradicional. Temos vídeos falando sobre o carnaval, a quaresma, a modéstia, a importância do silêncio, a catequese e muito mais. É isso, sem falar nos vídeos do quadro O Coroinha, com o nosso filhinho caçula, o Miguel. E tem também vídeos com música, poesia, espiritualidade franciscana. Tem vídeo novo toda semana. Entra lá, se inscreve no canal, comenta, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, pois está muito legal mesmo. Professor, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, confiança, calma e serenidade. Orando com Padre Pio. Nós poderíamos definir aflição como um sentimento de agonia, um sofrimento intenso, uma preocupação ou desassossego por alguma coisa em que vá afetar a vida direta ou indiretamente. Quem nunca esteve aflito, né? É. Também como uma espécie de indecisão, pois quando não conseguimos tomar uma decisão, sentimos essa mesma coisa. Mas por que ficamos aflitos? Por que nos sentimos assim? Por quê, hein? Diz aí, Orlando. Você sabe? Não sei. A aflição é algo natural do ser humano, mas ninguém gosta de sentir isso, pois a aflição nos rouba a paz, nos tira a paz interior. E não há nada pior, né, do que perder a paz. Isso né? é uma verdade. É. Você
não estar em paz, alguma coisa te afligindo. E a gente costuma sempre dizer, não há dinheiro que pague, né? Exatamente. A sua paz, né? Isso aí. Você pode estar trabalhando numa empresa onde você ganha muito, mas também você tem muito estresse, muito problema, muita dificuldade, né? Então, às vezes com o pouquinho que você ganha, com a simplicidade do seu lar, com as coisas mais simples, você tem paz, né? Quantas vezes que a gente visita aí cidades do interior, né? E passa por zona rural, encontra aquelas pessoas trabalhando na lida ali, né? Na horta, no cultivo e tal, e você vê a pessoa tem paz. Né? Não tem internet, não tem celular. O próprio rosto da pessoa, você já olha para ela, já percebe a paz interior dela. No semblante, Só um semblante. E eu agora fazendo chaveirinhos, minhas costurinhas, né? Graças a Deus. E eu sinto, assim, que eu consigo estar muito mais em paz comigo mesmo. É verdade. Né? E aí, vamos imaginar uma cena, né? Nossos amigos ouvintes aí. Você faz uma entrevista de emprego. Sempre difícil, né? E tá esperando uma resposta, né? Lógico. A pessoa ficou de te ligar e não ligou. E aí você começa a ficar ansioso, né? É natural. Mas na medida em que essa ansiedade vai crescendo, ela vai se tornando uma aflição. Passam 2 dias... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois aqui, né? Essa questão da ansiedade, né? Eu sei que eu sou uma pessoa que dificilmente fico ansioso com alguma coisa. Sou uma pessoa bem tranquila, bem calmo, tal. O João Miguel é bem ansioso, né? A Maria Carolina já passou por uma depressão, e a gente sabe que a depressão e a ansiedade assim caminham ali lado a lado. E o Orlando também, né? Orlando também já passou por uma situação bem forte, assim. Como é esse sentimento da ansiedade? Como que vocês explicam isso? Depende da situação, Rodrigo. De repente você se vê numa situação que você não sabe que rumo tomar. É isso que te provoca a ansiedade. Você fica perdido. Fica, exato. É essa palavra, sim, você fica perdido. A ansiedade é uma coisa que ela toma conta de você, sabe? Eu tive síndrome do pânico também, né? Então, assim, é uma coisa que você não quer ficar assim, ninguém quer se sentir assim, ansioso. Eu imagino. Sabe? Só que é uma reação, não sei se natural, do nosso organismo, mas a gente acaba sentindo aquilo e às vezes a gente vai ficando nervoso por estar sentindo aquilo. É o medo do desconhecido. Pode ser, medo desconhecido. Verdade. No primeiro programa que eu estive aqui com você, eu estava muito ansioso. Não sei se o Rodrigo percebeu, eu até comentei com ele depois do programa. Eu estava ansioso, fiquei nervoso. Sim. Hoje eu estou bem tranquilo. Então, eu já sei como é que funciona, eu sei como é que é. Sim. Então, é o medo do desconhecido. É o medo do desconhecido, né? Eu acho que é isso mesmo. Quando você está dando um passo no escuro, você não sabe o que vai ser o dia do amanhã. Essa é uma reação do seu próprio corpo, de repente. E muitas vezes também a ansiedade, na minha visão, assim, na minha experiência, ela acaba nos podando, sabe, as nossas reações. A gente acaba sendo uma pessoa diferente do que a gente seria normalmente, né? Quando a gente está ansioso, a gente acaba ficando muito nervoso, deixa de falar alguma coisa. Ai, será que eu falo? Será, né? Então, às vezes a gente deixa de viver algumas coisas, né? Deixa de fazer alguma coisa legal por conta da aflição, né? Isso acontece bastante. Tá, exatamente. Não entramos em termos assim técnicos, assim. Se o André estivesse aqui, ele já iria nos explicar, André Felipe, né? nosso querido psicólogo, né? Mas então não existe muita diferença assim na prática do que é a ansiedade e o que é a aflição. Não, na minha opinião, não. Talvez a aflição, de uma forma de você falar, assim, ela seja uma coisa muito mais crônica, né? Porque às vezes a ansiedade também, a gente conversa com um amigo, eu converso com você, meu marido, meu teólogo particular, e acaba me acalmando, né? A ansiedade muitas vezes tem disso. Né? Às vezes com um telefonema, com um recado que você recebe, a ansiedade acaba diminuindo. E talvez a aflição seja, assim, um pouco mais, né? Nossa, fico aflita. Mais profundo, exatamente. Isso, um pouco mais, assim, nossa... Você não vê a solução do problema chegar. Exato, Você não sabe como sair daquilo. Isso você se sente aflito. Então vamos voltar para a nossa historinha, né? Você está lá esperando aquela ligação da entrevista de emprego. Vamos lá, Maria. Passam 2 dias e nada, né, de receber a tal ligação. Você precisa muito daquele emprego. E isso começa a tirar a sua paz. A aflição começa a tirar a sua paz, né? E você fica em dúvida se deveria ligar ou continuar esperando a ligação. Você se preocupa, será que fiz alguma coisa errada? Você sofre, você fica extremamente agoniado. E nesse momento em que nós estamos passando no país, né, com toda a crise econômica, pessoas desempregadas, isso é uma situação muito comum. As pessoas precisam de emprego. É a realidade do dia a dia de muitas pessoas. Muita gente até que pode estar nos ouvindo agora, está passando por isso. Enquanto você falava aqui, eu ficava pensando assim, e a pessoa que está empregada,
e no emprego dela tem muita pressão, muita coisa e tal, e de repente um fez um negocinho errado, já recebeu uma suspensão, uma chamada de atenção e tal. Você vive naquela ansiedade, você vive naquela aflição todo dia, né? Por quê? Porque você tem um medo. Qual é o teu medo ali? Perder o emprego. Agora, se você trabalha e você não tem medo de perder o emprego, porque você tem uma confiança em Deus, que se você perder aquilo, você vai arrumar um outro melhor, então você já diminui esse estresse, você já diminui essa ansiedade, você já diminui essa aflição. Vou dar um outro exemplo aqui, né? Um casal de namoradinho, né? Tô namorando, tá, porque eu tô super apaixonado por ela. Aí eu tenho um medo terrível de perdê-la. Aí eu faço de tudo para não perdê-la, mas aí eu tô vivendo uma coisa falsa, não sou eu mais. Já não tô agindo naturalmente, já não tô fazendo a piadinha que eu faria e tal, porque eu tenho medo de perdê-la. A partir do momento que você perde aquele medo, você vive mais tranquilo, você vive mais calmo. Então esse medo do desconhecido que o Orlando falava aqui muito claramente, é que a gente tem que perder. É isso aí. Porque o desconhecido nós entregamos na mão do conhecido. Exatamente, que é Deus, isso que eu te dizer agora. Então se você conhecido é Deus. Entregou na mão de Deus, esse medo do desconhecido ele passa, ele acaba. Né? E agora, eu acho que o maior medo que eu tenho, assim, particularmente, é o medo de não mais fazer a vontade de Deus, sabe? O medo de enveredar por um caminho em que eu comece a fazer as coisas do meu jeito, em que eu comece a me afastar de Deus, que eu comece a viver em inimizade com Deus, em pecado, né? Eu acho que esse é o medo, se afastar de Deus, porque enquanto a gente está junto com Deus, não tem medo que não possa ser superado, né? Agora vamos dar um outro exemplo aqui, né? Eu não tenho filha ainda, né? Espero que a Dona Maria aqui me dê muitas filhas. Já tenho o nome de todas. Deus te ouça. Né? E todas vão ter Maria, né? Muito bem. A sua filha, adolescente, saiu com as amigas para ir a uma festinha e disse que voltaria antes das 11 horas da noite. Com quantos anos sua filha vai poder sair para uma festinha, Raimon? 32, 34... Já são 11h25 e nada dela aparecer. Você liga no celular dela, está fora de área. Você liga no celular de uma amiga dela, também está fora de área. Você já não dorme mais. Fica na cozinha, de pijama, olhando no relógio de 2 em 2 minutos. Agoniado, aflito. Não sabe se pega o carro e vai até o suposto local da festa, ou se espera mais um pouco e isso vai lhe roubando a paz interior. Padre Pio nos diz que não devemos nos afligir ao ponto de perder a paz interior. Padre Pio sabe que a aflição é natural e que não é possível pedir para não nos afligirmos, pois somos assim. Isso faz parte da nossa essência humana e pequena. Ficamos preocupados, imaginando sempre o pior. Mas Padre Pio nos diz que essa aflição não pode nos fazer perder a paz e nos dá a solução para isso, a oração. Bingo, né? É isso mesmo. Isso aí. Reze com perseverança, confiança, calma e serenidade. E então nós entendemos, né, que a solução para a aflição é a oração. E aí, voltando um pouco, né, com essa situação que o Rodrigo expôs da minha depressão, eu fiz tratamento durante mais de 5 anos, né, na minha vida. E eu realmente percebo que depois que eu reencontrei o Rodrigo, né, que já era meu amigo de longa data, assim, de infância praticamente, e que eu pude me aproximar mais de Deus, né, eu sinto que o meu estado emocional melhorou 100%. E aí, né, tem aquelas pessoas que dizem, agora eu fui curado, né? Não é assim, mas eu sinto, assim, de coração, que o Rodrigo, né, meu marido, ele me ajudou muito, né, nesse processo de entregar a Deus aquilo que nos aflige, entregar a Deus a cada situação. Se o emprego for para ser seu, meu irmão, minha irmã, ele será. Mesmo que a pessoa não tenha ligado hoje, ela vai ligar amanhã ou depois. Mas se este emprego não for para ser seu emprego, não tem problema. Deus está preparando algo melhor, com toda a certeza. Sua filha se atrasou e não voltou no horário combinado, Raimon? Fica calmo. Reza o anjo da guarda dela para que ela a proteja, né? E depois você tem uma boa conversa. Eu fico imaginando a cena, Orlando. Eu também estou imaginando aqui. Uma boa conversa com a cinta na mão. Uma boa conversa. Ai, esse meu marido é o máximo. Então, depois você vai ter uma boa conversa com ela
enfim, para que, se preciso, inclusive, aplica um castigo, né, para que o atraso não se repita, mas de nada adianta ficar preocupando-se à toa. Então, essa é a diferença de quando eu tive depressão, tive síndrome do pânico e tal, eu sabia que não adiantava ficar preocupada, eu sabia disso. E ficava mesmo assim. Ficava mesmo assim. Hoje em dia, eu sei que não precisa ficar, continuo sabendo da mesma forma, só que eu tenho uma maior confiança em Deus. E como eu aproximei esse laço, né, entre eu e Deus, entre Nossa Senhora, né, Imaculada, então, realmente eu tenho essa maior confiança de poder, enfim, né, sossegar das aflições e voltar à minha paz interior, né? Então, falo para você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, entregue nas mãos de Deus, mas com confiança total, de verdade, verdadeira mesmo. Sabe como é, né? Eu concordo que pode parecer difícil, mas como tudo na vida, é sempre uma questão de exercitar e se esforçar para conseguir. Muito bem. E assim, quando a gente fala em oração, né, é aquela oração sincera, né, do seu coração. Você não tenha... Sem inventar muita palavra difícil. Não tenha vergonha de falar para Jesus o que você está sentindo, o que você está passando, a sua agonia, a sua aflição. Você colocar, Senhor, olha por mim, olha por isso que eu estou passando. Eu sou assim. A gente se desnudar assim na frente do Senhor, né? Dizer, colocar todas as nossas misérias mesmo. E o Padre Pio, ele dá algumas dicas em relação a como são as características dessa oração contra a aflição, né? É muito importante a perseverança. Quando algo te aflige, reze continuamente. Não desista de rezar. Reze com confiança, ou seja, acreditando que já foi atendido. Reze com calma, não perca a paciência. Desesperar-se não vai ajudar em nada. Reze com serenidade, com sabedoria, meditando cada palavra rezada. E na medida em que você estiver orando, vai perceber que seu coração vai se acalmando. Deus vai te consolando e aquela agonia vai começar a ir embora. Deus vai restituir a tua paz interior. E logo, você não estará mais aflito. Pelo contrário, estará confiante de que a tua vida está nas mãos do Autor da vida e que só Ele pode dar o melhor destino a todas as coisas. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. E agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade. Mas tu, né? Que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Hoje em dia, é muito comum vermos as pessoas buscando apenas aquilo que lhes dá prazer e fugindo da dor, de modo que já não se parecem com seres humanos, mas com animais. Os seres humanos têm a capacidade de entender que existem males que vêm para o bem e que de todo mal Deus tira o bem maior. Já os animais associam dor a uma coisa ruim e prazer a uma coisa boa, de forma que um cachorro, por exemplo, nunca poderia entender que a dor de ser estigmatizado, de sofrer por amor ao crucificado, ao amor que não é amado, é uma coisa boa. E como entender o que São Francisco sentiu com a impressão das chagas? São Francisco de Assis, ele fazia questão de esconder de todos e até mesmo dos frades mais íntimos os santos estigmas que ele recebeu do Senhor como um grande tesouro. Justamente porque ele não queria que fizessem das suas chagas um circo, né? Certa vez, Frei Pacífico usou de artimanha para que um frade de Brécia
que apareceu por lá, conseguisse ver as marcas da paixão nas mãos do Santo de Deus. E se você, amigo ouvinte, gostaria de saber um pouquinho mais sobre o que os cooperadores da verdade pensam a respeito dessa questão de show da fé, de fazer das chagas um circo, ouça o programa anterior a esse, né? O nosso programa anterior, nós entramos nesse assunto junto com o Peter aqui, né? E falamos bastante sobre essa questão de como seria se os pastores de hoje recebessem os estigmas, né? Então, volta lá, escuta lá que você vai ver que é bem bacana. A família franciscana celebra em todo o mundo a festa da impressão das chagas, também chamada de Estigmas de São Francisco de Assis, no 17 de setembro. A introdução litúrgica da missa e liturgia das horas diz o seguinte: O seráfico Pai Francisco, desde o início de sua conversão, dedicou-se de uma maneira toda especial à devoção e veneração do Cristo crucificado. Devoção que até a morte ele inculcava a todos por palavras e exemplo. Quando, em 1224, Francisco se abismava em profunda contemplação no Monte Alverne, por um admirável e estupendo prodígio, o Senhor Jesus imprimiu-lhe no corpo as chagas de sua paixão. O Papa Bento XI concedeu à Ordem dos Frades Menores que todos os anos, nesse dia, celebrasse no grau de festa a memória de tão memorável prodígio comprovado pelos mais fidedignos testemunhos. É um título que nós chamamos para São Francisco, né? Sim. São Francisco das Chagas. Existem imagens distintas, Isso, né? De São Francisco de Assis. Não sei se você já viu, Orlando. Não vi. Quando você vai numa livraria católica comprar uma imagem de São Francisco, tem a imagem de São Francisco normal e tem a imagem dele estigmatizado, que aparece as chagas nas mãos, né? Aí aquela ali é a imagem de São Francisco das Chagas. Dá até a impressão de que é outro santo, né? Mas não é. Santo, é o mas mesmo. Já vi, realmente eu já vi. Né? Geralmente ele está com o braço cruzado. Eu já vi, então, realmente eu já vi, sim. mostra as Eu não marcas. estava associando o santo. É isso aí. Vamos recordar um pouquinho a história da impressão das chagas. A vida de Francisco no Alverne, no Monte Alverne, é oração e ininterrupta penitência. Sente-se pobre e pecador. Ele quer despojar-se de tudo. Renuncia até mesmo a um manto que tinha sido salvo do fogo. A única coisa que tinha para cobrir-se durante o breve repouso da noite. Francisco voltará muitas vezes ao Monte Alverne, né? Para encontrar a paz em Deus, que a situação da ordem, né, e o fato de estar no meio dos homens não lhe davam a entregar-se de corpo e alma à oração, né? São Francisco fazia 3 grandes quaresmas no ano, né, meu bem? 3 quaresmas, exatamente. De 40 dias no Monte Alverne, sem comer, praticamente sem dormir, Às vezes em oração. de pão e água, às vezes vários dias sem comer absolutamente nada, né, em oração. E o Monte Alverne, como o próprio nome já diz, né, Alverne, é cheio de neve, né, cheio de gelo. Então, né, em determinadas épocas, Francisco subia lá e era congelante, né? Nem uma capa ele não levava, né? Ficava lá em penitência, em oração. No verão de 1224, a última vez que esteve no Alverne, Francisco procura um lugar ainda mais solitário e secreto, no qual passa mais reservadamente fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo. Lá os céus se abrem e Cristo crucificado desce ao Monte Alverne na forma de um serafim. As chagas significam que Deus é Senhor de sua vida. Deus encontrou nele, Francisco, a plena abertura e a máxima liberdade para sua presença. Deus não é alienação para o ser humano, ao contrário, é sua plena realização e salvação. Colocando-se como centro da própria vida, é que o homem se aliena e se destrói. Torna-se absurdo para si mesmo no fechamento do seu ego. As chagas expressam que a vivência concreta do amor deixa marcas. A exemplo de Cristo, Francisco quis suportar, carregar e amar os irmãos para além do bem e do mal. É o que nós chamamos de amor incondicional. As chagas de São Francisco são as chagas de Cristo. E elas nos desafiam. Ninguém pode conservar-se neutro, sem resposta diante da vida. São Francisco não contentou-se em unicamente seguir o Cristo. No seu encantamento com a pessoa do Filho de Deus, assemelhou-se e configurou-se com ele. E quanto a nós? Orlando, Maria Carolina, eu, você, amigo ouvinte, como está o nosso seguimento do Senhor?
Como está a nossa configuração com Ele? O que estamos fazendo para sermos cada dia mais semelhantes a Jesus? Como vivemos no dia a dia a nossa imitação de Cristo? Ou será que, pelo contrário, cada dia nos afastamos mais dele e nos configuramos com o mundo? Nós precisamos refletir. Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Olha, bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede. E hoje vou confessar que eu também já não aguentava mais. Pois diz que é só eu, né, nega? É, a vontade de tomar. Pra quem gostava de vinho no começo, né? Então... Tá vendo como acompanha o programa? É. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Zen Beer Pilsen Extra. Cerveja tipo Lager, cristalina e de baixa fermentação e suave amargor. Seu aroma revela a maior presença do malte, o que a torna mais dourada, produzida com os mais puros ingredientes e combinação perfeita de um blend de maltes selecionados. Possui paladar bem definido e proporciona um equilíbrio entre o amargo e o aroma. Então é da família Lager, estilo Dortmunder Export. A espuma é de boa formação e de média duração, uma coloração dourada e está disponível em garrafas de 500 ml. A graduação alcoólica estaria em torno de 5,6. Já dá para dar um brilho, né? É. Ela harmoniza com aperitivos, peixes, frutos do mar, pratos orientais e aves. Pratos orientais seria sushi? Deve ser, Tem né? gente que gosta de sushi também. Sim. A cervejaria Zen Beer de Brusque é uma das mais tradicionais de Santa Catarina. Fundada em 2003, tem a origem do seu nome derivado do sobrenome da família Zen, fundadora e idealizadora da empresa. Assim surgiu a Zen Beer, que, acrescentada de um H, na sua grafia, corresponde à primeira letra do nome do empresário, Hilário Zen, autor da ideia e líder do projeto. Também significa 10 em alemão, né? Zen É muito bacana 10. essa ideia, né? O sobrenome dele é Zen. Aí ele pega o H do Hilário e joga ali no meio do Zen e se torna Zen. Que é 10. Zen, Cerveja né? 10. Cerveja 10, né? Isso aí. Bacana, né? Dessa forma, a palavra Zen, cuja pronúncia correta em alemão é Zen, foi incorporada à cervejaria e ao nome do próprio chopp. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit. Der Gemütlichkeit. Ela é bem mais encorpada do que uma Pilsen. Normal, né? Por aham. isso é uma Ela é Pilsen extra. extra, né? E o amargor dela também. Ela é um pouquinho mais escura, né? Zen É, Beer? Zen Beer. Poxa, muito boa. Boa, né? Ela é um pouquinho mais amarguinha, né? No retrogosto, principalmente. Ela deixa aquele amargor na boca, mas ela é bem refrescante, né? Ela mata bem a sede Mata, mesmo. exato. né? E nós mandar um abraço pro pessoal lá da Zen Beer, né, Rodrigo? Nós fomos até lá, essa cerveja nós ganhamos Isso, mais dele. uma vez, né? A nossa E nós a nossa ganhamos gratidão. o né? malte também, né, da cevada. Nós fomos buscar em uma oportunidade lá em que nós tínhamos encomenda de pão e eles nos forneceram o malte para fazer alguns pães.
Que hoje o Orlando vai provar, né? Eu vim aqui para buscar o pão, realmente. Aquele famoso pão com azeitonas E queijo. e queijo. Muito bem. Nós temos outros, né? Nós temos o com calabresa, nós temos o pão com bacon, que E os vende doces, bastante, né? De doce de leite e coco, que é meu chocolate, favorito, né? chocolate. É que você não percebeu a jogada. Eu vim buscar um pão para vir buscar os outros depois. Desculpa de vir buscar o pão para gravar nos outros Isso, a gente vai programas. gravando outros. Exatamente. Maravilha. Só que espero que não seja só nas férias, né? Porque... E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa de hoje, vamos falar sobre os templos construídos pela mão humana. A hora da treta. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por homens. Entenda o significado disso. São Paulo ensina que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso você encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Diante dessa passagem, muitas pessoas viajam na maionese e concluem que os cristãos não precisam construir nem frequentar templos de igrejas. Errado. Se bem que em certos templos por aí, Deus não habita mesmo, né? Especialmente naqueles templos de seitas afundadas em puritanismo, esse pessoal que não gosta de cerveja, né? Em que pastores vomitam heresias e fazem de tudo para arrancar dinheiro do povo, com encenações bizonhas e técnicas de hipnose para simular possessões e induzir desmaios. Aí eu acho que Deus não habita mesmo. Puro teatro. Puro teatro. Mas voltando aos citados trechos da Bíblia, São Paulo estava explicando aos pagãos de Atenas a diferença entre o paganismo e o cristianismo. O primeiro é uma religião inventada pelos homens, construída pela mente humana, com ídolos que nada mais são do que imagens de deuses inexistentes, enquanto o segundo é uma religião revelada pelo próprio Deus vivo. Com a ressurreição de Cristo, inaugurou-se a era da adoração em espírito e verdade, um culto que não se restringe a rituais e templos, inclui os rituais e templos, mas vai além disso. Cada cristão é chamado a ser morada de Deus, a ser o templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em nós. O Senhor do Universo não precisa que homens lhe construam uma habitação, mas os cristãos precisam de um espaço físico, público e comum para se reunirem. E esse local é o templo. E ali Deus também se faz presente, porque o seu povo, a igreja, ali está reunido. E Jesus prometeu que estaria presente onde 2 ou mais se reunissem em seu nome. Nos tempos de São Paulo, de fato, não haviam templos cristãos. Afinal, o cristianismo era perseguido duramente, tanto por judeus quanto por pagãos. Por isso, os fiéis se reuniam aos domingos, na casa um dos outros, para fazer a leitura das Escrituras e para comungar o corpo e o sangue de Cristo. Isso nós podemos também conferir lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 7. Mais tarde, os cristãos viram a necessidade de construir templos para que pudessem se reunir
né? E com o crescimento do número de fiéis, ficaria impossível utilizar somente espaços residenciais. Era preciso um templo para acolher a igreja, ou seja, o povo de Deus. Havia templos cristãos na igreja primitiva? Os documentos da igreja primitiva comprovam que os cristãos frequentavam semanalmente o templo chamado de igreja. No cânon 52 do Concílio de Elvira, realizado entre os anos 303 e 324, está dito: qualquer um que escreve frases escandalosas em uma igreja deve ser condenado. Mais interessante ainda é um dos textos de Pedro I de Alexandria, arcebispo que faleceu no ano de 311 depois de Cristo, né? Ou seja, ainda no tempo da perseguição, antes da proteção concedida por Constantino. Ele conta a história de que as relíquias sagradas de certo mártir foram colocadas em uma igreja dedicada à Virgem Maria e, de repente, apoderaram-se das relíquias sagradas. Eles vieram para a igreja da Santíssima Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, que, como se começou a dizer, ele tinha construído no quartel oeste um subúrbio para um cemitério dos mártires. Atos de Pedro, de Alexandria, texto completo em inglês no site New Advent. Fica evidente, então, que o ensinamento de que Deus não habita em templos feitos pelos homens, né, entre aspas, deve ser compreendido dentro dos limites estritos da situação em que Paulo se referia. De modo algum pode ser usado por preguiçosos ou desigrejados. Eu achei muito legal essa expressão, entre aspas, os desigrejados, para justificar a sua decisão de não frequentar os templos. É porque hoje em dia, não sei se vocês já perceberam, né? Talvez quem está nos ouvindo ainda não conseguiu entender muito bem do que nós estamos falando. Mas existem alguns movimentos pentecostais que são chamados de células, onde as pessoas se reúnem nas casas umas das outras, né? E aí a célula ela tem um líder. E aí, à medida que essa célula cresce em número, então sai dali um novo líder, que forma uma nova célula, né? Então eles não têm uma igreja, eles não têm um templo para se reunir, eles vão se reunindo nas casas e vai se dividindo, vai criando células, né? E assim por diante. Então esses seriam aqui os desigrejados, né? Os sem igreja. Daqui a pouco vamos fazer um movimento, né? Dos sem igreja. E vão querer reivindicar algum direito por aí. Ó. MSI seria caso? Pode ser. MSI. Muitos desses que se dizem desigrejados estão, e com bastante razão, desiludidos com as experiências infelizes que tiveram certas comunidades protestantes. A esses nós dizemos: se vocês amam as Escrituras, não fechem os olhos para as passagens que indicam a reunião semanal dos cristãos. Está na Bíblia: não existe cristão sem igreja, pois Cristo mesmo disse que fundaria a sua igreja sobre Pedro. Venham se congregar na única igreja que possui sucessão apostólica, que guarda a integralidade do depósito da fé e dos sacramentos, e cujo chefe possui as chaves do céu, que Cristo mesmo entregou a Pedro. Irmãos, sejam bem-vindos à Igreja Católica. E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração.
Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Carol. Mais uma vez aqui com vocês. Espero estar aqui novamente nas próximas oportunidades. Com certeza que assim seja. Salve Maria, pessoal, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Obrigado, Orlando. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa e à tua casa, né? Obrigado, Carol, meu bem, doentinha, com dor, né? Obrigado por dizer. Mas está aqui firme e forte participando com a gente. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.